Uma vitória que pode representar a retomada do Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro. O Canarinho bate o Tombense, volta ao G8 e as mudanças de Matheus Costa surtiram efeito? Roda a vinheta que eu te conto tudo agora! Fala aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube. Você que ainda não está inscrito, te inscreva, ative as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Hoje nós vamos falar sobre a vitória do Canarinho por 1-0 sobre o Tombense, que garantiu o retorno do time verde e amarelo ao G8 da Série C, e também as mudanças feitas por Matheus Costa, quem garantiu vaga entre os titulares, quem ainda precisa evoluir e as entradas no segundo tempo. Eu vou te contar tudo isso no nosso vídeo desta segunda-feira. Antes, eu quero dar um recado dos nossos parceiros, Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim e com filial em Santa Maria. Acesse o nosso Instagram e também demarcoconstrutora.com.br. Express SA. Conheça a antecipação de recebíveis e antecipe um valor que já é seu, mas que você receberia lá na frente. Roca Engenharia e Arquitetura conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto, seja ele residencial, comercial, industrial ou loteamento, na Marcelino Ramos, no centro de Erechim. E Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. Rapaziada, o Ipiranga venceu na tarde de ontem no estádio Colosso da Lagoa o Tombense. Uma semana tensa depois da derrota por 4-0 para o Náutico, o time verde e amarelo com muitas mudanças na equipe, algumas por ordens médicas e outras por opções do técnico Matheus Costa. E aí é que eu quero começar, meus amigos, falando para vocês. Aquele time que a gente havia escalado ainda na última semana foi o que foi exatamente a campo, com mudanças em todos os setores do time. Bom, dessas mudanças surtiram efeito? Sim, os primeiros 20 minutos do Ipiranga foram 20 minutos de imposição contra o adversário, onde o Ipiranga conseguiu ter a bola, conseguiu ser agressivo e inclusive já gerar oportunidades de gols, né? Teve uma grande atuação do Jean-Pierre enquanto esteve em campo, depois teve a lesão, acabou tendo que deixar o gramado. E aí entrou o Marlone, que já não conseguiu repetir a atuação que vinha tendo o jogador Jean-Pierre, mas o Ipiranga conseguiu encorpar o seu meio de campo com a entrada do Gabriel Terra. Gabriel Terra e o Charles entregavam um poder de marcação maior, mas também uma intensidade maior, o que fez com que o Ipiranga conseguisse dar total liberdade para o seu camisa 10, no caso o Jean-Pierre no primeiro momento, e depois o Marlone, e fez com que os seus jogadores de lado de campo, tanto Felipe Marques quanto o Danielzinho, fossem jogadores que voltassem para recompor, mas ao mesmo tempo saíssem em velocidade. O Ipiranga trabalhou mais por dentro neste jogo do que os últimos jogos, onde o Ipiranga vinha explorando apenas os lados de campo. O Ipiranga teve um sistema defensivo sólido, o Igor Moraes fez uma grande partida, o William Gomes também teve uma boa atuação, mas o Igor Moraes foi soberano em todas as bolas aéreas e inclusive também por baixo. Foi um jogador que, olha, foi um dos melhores do sistema defensivo do Ipiranga. E na figura do goleiro Zé Carlos, o Ipiranga conseguiu ter uma segurança no gol de um goleiro experiente de 40 anos, mas também ganhou qualidade na saída de bola com os pés, porque é um jogador que sabe também jogar com os pés. Então, por isso, acabou sendo importante também a participação do goleiro, mesmo que ele não tenha sido tão exigido para fazer defesas, mas quando necessário, fez as intervenções sempre que fora acionado. Bom, no ataque, Roger como centroavante. É claro que o Roger não é um centroavante para jogar entre os zagueiros, ele é um jogador de partir para cima, não de jogar de costas, como acabou acontecendo. Mas sabíamos nós que o Matheus tinha que fazer algo de diferente. Testou o centroavante Cristiano, não deu resposta, tentou o Maxwell, não deu resposta, e aí tinha uma única opção que acabou não sendo testada, que era o Valber Júnior. Quem entrou foi o Roger. O Roger até tentou em alguns momentos, mas teve um pouco de dificuldade. Na entrevista
entrevista pós-jogo, o próprio técnico Leandro falou que em alguns momentos ele fazia aquele movimento do jogador de lado de campo, né? Então é uma questão de adaptação. Depois ele acabou indo para a posição dele, até inverteu os lados em alguns momentos com o Danielzinho, mas quando entrou o Valber Júnior, o Cristiano até entrou, perdeu a oportunidade de gols, mas o Valber Júnior quando entrou deu uma outra intensidade, tanto ele como o Tommy Montefiore. O Tommy nos primeiros lances até se precipitou e acabou errando alguns passes, mas depois foi um jogador importante, participativo, tanto é que é dos pés dele, de uma jogada e um cruzamento na área, buscando o segundo pau, que o Valber Júnior acaba marcando o gol. Infelizmente o Valber Júnior, e aí entra a questão da maturidade, da experiência, acabou tirando a camisa, ele já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e acabou sendo expulso e perdeu uma grande oportunidade de ter uma sequência como titular, porque eu não tenho dúvida nenhuma que seria o titular no jogo contra o Tombense. Bom, mas de qualquer forma, ficou uma boa impressão aqui de alguns jogadores especialmente. Gabriel Terra foi muito bem no meio de campo. Gostei também da atuação do Jean-Pierre, e aí esse é um problema que o Ipiranga vai ter para o próximo jogo. Se poderá contar com o Jean-Pierre e com o próprio Marlone, que acabou entrando no primeiro tempo, depois saiu no segundo porque sentiu também. Então é duas questões ainda que a gente coloca como dúvida para o jogo. Imagino que o Cristiano deva voltar como centroavante para este jogo contra a Ponte Preta na próxima semana, mas também eu acho que o Danielzinho ou o Felipe Marques com o Roger no ataque. Deve ser mais ou menos por aí o time do Ipiranga. Gostei da intensidade do meio de campo do Ipiranga. Claro que como correram muito, enfim, chegou um momento que os jogadores até sentiram. O Gabriel acabou sendo substituído na segunda etapa quando cansou. Mas foi um jogador que entregou intensidade ao meio de campo junto com o Charles. Gostei muito do meio de campo do Ipiranga, que era um setor frágil. Uma defesa sólida e um ataque que ainda carece de alguns ajustes para encontrar, né, o que de melhor pode oferecer para o time verde e amarelo. Rapaziada, qual foi a sua opinião? Gostou do time do Ipiranga no jogo de ontem? Eu acho que essa vitória, independentemente do desempenho, era o que o Ipiranga precisava. Dar uma resposta depois do que aconteceu no jogo contra o time do Náutico, né? O time lá de Pernambuco. Então, por isso, a vitória foi importante, mas acho que o Ipiranga também teve muitos momentos de desempenho no jogo e isso foi fundamental. Rapaziada, para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês dos nossos parceiros da System Software de Gestão. Há mais de 38 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e a Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho. A Adega Brasil Bebidas está localizada na Sidney Guerra, na saída para Gaurama. Uma infinidade de produtos para você. Se não conhece ainda, venha conhecer a Adega Brasil Bebidas. Por hora era isso, grato mais uma vez pela audiência de todos e até a próxima!